Olá! Hoje a nossa meditação ela vai ter como texto básico Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Se você tem uma Bíblia por perto, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. E assim diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós estamos passando momentos difíceis. Hoje eu pude assistir a um vídeo do governador de Minas Gerais pedindo à Assembleia Legislativa poderes, mais poderes, para inclusive ter jurisdição sobre os municípios diante dessa crise do coronavírus. E a ideia e o decreto, o novo decreto do governador, havendo assim tendo a Assembleia aprovado a sua solicitação, ele então quer aumentar, dosar mais ainda a questão da quarentena, inclusive fechando o transporte intermunicipal. Sendo aprovada essa lei, o governador terá, com essa concessão, terá poderes sobre todos os municípios de Minas Gerais. É claro que isso é em ocasiões especiais que a legislação dá essa brecha para que o governador tenha esses poderes. Tiago fala de provação. Não é que nós estamos passando por uma aprovação. Eu estou com 58 anos e não me lembro de nunca o meu país ter passado por um momento como esse. Tiago, é importante fazer alguns comentários aqui, levantar alguns pontos a respeito de Tiago, dessa carta da época, embora não seja o nosso foco, mas para podermos entender melhor o texto e poder então aplicar aos nossos dias, a nossa situação, a vida de cada um de nós. Tiago era um dos principais líderes da Igreja Apostólica. Alguns teólogos entendem que esse Tiago, dos 4 Tiagos que há no Novo Testamento, esse é o meio-irmão do Senhor Jesus, que depois veio a se converter e se tornar um dos líderes da Igreja Apostólica. Essa carta, ela teria sido escrita, então, por Tiago, ou durante a perseguição, quando Estevão foi morto, isso está narrado em Atos capítulo 7, ou durante a perseguição de Herodes, que está narrado em Atos capítulo 12. Muitos fugiram de Jerusalém e se assentaram em outras cidades, e então Tiago escreve essa carta para esses judeus que fugiram de Jerusalém. A data em que essa carta foi escrita está entre 44 e 49 depois de Cristo. Aqueles irmãos aflitos, agora sem casa, sem bem, sem trabalho, talvez sem emprego, alguns, quem sabe, escondidos por causa de perseguição, Tiago escreve essas palavras: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Será que nós podemos aprender a ser felizes mesmo em épocas de crise? Atentem bem que
Uma primeira verdade que a gente encontra aqui nesse texto e na palavra de Deus em geral é que encarar as crises como ocasião de crescimento faz muito bem. É o que Tiago está falando para eles. Quando Tiago escreve: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em outras palavras, encarem esse momento como uma ocasião propícia para o crescimento de vocês. A verdade é que não há nenhum momento na vida do ser humano que o faça crescer mais do que os momentos difíceis. A crise nos amadurece. A crise nos faz achar saídas. Quase todas as invenções da humanidade, tanto na área tecnológica, científica, na área da saúde, remédios, quase todas, quiçá todas, foram feitas em época de crise. Cientistas estão agora em todo o mundo procurando uma vacina para um vírus que já teve mais de 1000 mutações desde o início. É algo dificílimo, mas eles não desistiram. E Deus está abençoando e concedendo a luz para que eles possam continuar pesquisando até encontrar a solução. Alexandre Garcia, jornalista famoso no Brasil, conhecido de quase todos os brasileiros, não só conhecido, mas querido, sábio, ponderado, diz que nós deveríamos aproveitar a crise para crescer, se referindo a essa crise de agora. Ele faz uma referência à China e mostra como os chineses, de acordo com a filosofia de vida que eles têm, eles aproveitam a crise para crescer. Toda crise é para crescer. Infelizmente, na cultura ocidental, algumas pessoas introjetaram a ideia de que a crise é um momento propício para encher a cara, ou para se suicidar, ou para cometer algum outro desatino, abandonar a família, enfim. Mas se nós começarmos a pensar com essa mentalidade de Tiago, ter por motivo de toda alegria passar por várias provações, nós vamos aproveitar os momentos de crise, sejam quais forem, para aprender alguma coisa. Nós podemos ter uma reação à crise, uma reação destrutiva, ou podemos ter uma reação construtiva diante da crise. Isso vai depender de nós. Então, meus irmãos e meus queridos amigos, esse é um primeiro ponto que Tiago está nos ensinando. Seja a crise individual, seja a crise em família, seja a crise dentro da igreja, seja a crise econômica, moral, seja que tipo de crise sistêmica ou individual, toda crise nós precisamos aprender como crescer, como aproveitar a oportunidade, o que é que nós vamos aprender com ela. E essa é a primeira lição que Tiago nos dá. Será que nós podemos ser felizes em tempos de crise? Tiago nos dá uma receita. Aproveitar a crise para aprender e crescer. Por mais difícil que ela seja, ninguém sai de uma crise do mesmo jeito que entrou. Nós podemos sair de uma crise revoltados, odiando Deus e o mundo inteiro. Ou nós podemos sair de uma crise mais humanos, abrindo mão mais amigos,
mais amantes, mais conscientes, mais humanizados. Enquanto uns saem desumanizados, a crise infelizmente desumaniza a alguns, a outros ela é uma bênção que os faz se achegar mais a Deus e, portanto, se humanizar mais. Mas há uma segunda verdade que Tiago levanta aqui, nesse texto, e eu a chamo de a relação de provação e disciplina. A relação de provação com disciplina, provação versus disciplina. Ele diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Toda disciplina é uma provação. Muitas vezes Deus disciplina por causa do pecado. Mas toda disciplina é provação. Deus manda provações sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma nação, como disciplina para despertar para a reflexão, o arrependimento e a conversão. A isso a Bíblia chama de juízo de Deus. Juízo de Deus. É claro, nem todos entendem a disciplina de Deus. E a gente vê, principalmente lendo o Velho Testamento, Deus disciplinando os povos. Deus disciplinando Israel. Quantas vezes? Ao ponto de chegar no momento em que Deus permite que os seus inimigos invadam a sua terra e em guerra os destruam quase totalmente, para que se arrependam, para que voltem para Deus. Essa é uma disciplina para arrependimento e, consequentemente, para crescimento. Mas essa disciplina que Tiago está falando aqui não é por causa de pecado. Há provações que Deus manda sobre as nossas vidas que não significa que eu esteja pecando, como se Ele estivesse me puxando a orelha para eu corrigir. Não, existe isso sim, mas nem todas. Aqui, por exemplo, os judeus estão fugindo de uma perseguição em Jerusalém, muitos deles sem casa, quem sabe escondidos em fazendas, em campos, em grutas, por causa da perseguição, seja do Sinédrio, no capítulo 7 de Atos, ou seja, de Herodes, no capítulo 12. E Tiago está mostrando para eles que essa é uma provação que não tem nada a ver com o pecado deles, mas é uma provação para trazer crescimento da fé, do caráter, da espiritualidade, da personalidade, humanização do ser. E então, nem toda aprovação é disciplina no sentido de juízo. Nem toda. Nós podemos atravessar momentos na vida de grandes provações, a perda do emprego, quem sabe é um luto dentro da família, ou até mesmo uma doença, enfim, há vários momentos difíceis, várias tempestades que vêm sobre nós para nos testar, no sentido de nos mostrar o que e quem nós somos, para que possamos crescer. E esse é o caso aqui de Tiago. Tiago está se referindo à prova ou à disciplina, mas no sentido de que eles estavam sendo exercitados por Deus. Exercitados.
para que a musculatura do espírito cresça, para que a fé robusteça, para que se tornem espiritualmente mais fortes, para que confiem em Deus. Querem ver uma questão? Uma vez eu aconselhava uma irmã, e essa é irmã de família, de sangue, ela passava por uma depressão muito grande, e no aconselhamento eu usei aquele texto de Romanos que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu me lembro que eu disse para ela uma frase, ficou gravada na minha mente até os dias de hoje. Eu disse: você ainda vai rir disso. Lá na frente você vai olhar o que agora para você é um monstro, é um gigante. Lá na frente você vai ver que é fichinha. No momento a pessoa não entende isso, mas ela cresceu, ela passou pelas provações e hoje ela é outra pessoa, mais forte, com espírito robustecido. E não é qualquer depressão que vai derrubá-la, porque ela aprendeu, ela se vacinou contra esse vírus. A vida é assim, nós vamos passando de provação em provação para crescermos. E as coisas que nos assustavam algum tempo atrás, hoje para nós se tornaram fichinhas, porque Deus nos deu crescimento. E é nesse sentido que nós podemos sim atravessar os momentos de crise e sermos felizes. Porque nós sabemos que momentos de crise vêm para o nosso crescimento. Mas há um último ponto que Tiago levanta, e esse aqui é muito importante. E esse último ponto faz uma relação entre provação e aprovação. Isso está no versículo 3. Se você estiver com a sua Bíblia, leia, por favor, comigo. E diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo que a provação, como é que Deus nos prova? Deus nos prova através dos momentos difíceis, através das crises. Ninguém é provado quando tudo está muito bem. A nossa tendência, quando tudo está muito bem, é não vigiar, é relaxar, é negligenciar. Mas em momentos de crise nos tornamos vigilantes, tementes, humildes. Provação e aprovação. A ideia é a mesma ideia da escola. O indivíduo está fazendo o primeiro ano do fundamental. Na minha época, quando criança, falava-se primeiro ano do grupo, hoje fundamental. Se ele não passa de ano, se ele não aprendeu as matérias, ele é reprovado, ele tem que voltar para então aprender e ser aprovado. A vida é assim. A vida nos ensina. Há muitas coisas nas nossas vidas que Deus nos prova para nós aprendermos como vencer. Muitas fraquezas em nosso caráter, muitos defeitos em nossa personalidade, que são tratados por Deus através das crises. E Deus envia aquela crise e nós passamos por ela e não sabemos lidar com ela, administrar. E a nossa reação é negativa diante daquela crise, resultado, bomba. Somos reprovados por Deus. Então Deus, na sua sábia providência, Ele tira, mas essa provação vai voltar, porque do jeito que veio ou de outra forma, porque essa área da minha vida precisa ser exercitada para que eu vença
determinados defeitos para que eu cresça, para que a humanidade cresça em mim, para que a espiritualidade floresça. Então lá na frente, novamente o problema. E novamente o problema até que eu saiba lidar com aquilo sem manchar e sem corromper a integridade que Deus quer que todos nós tenhamos. Poderíamos dar vários exemplos. Poderíamos pensar talvez num defeito de personalidade, oportunismo. Muitas pessoas são oportunistas. Elas se colocam ao lado daquele ou daquilo que vai lhes trazer benefícios. E é aí que muitas vezes rompe com amizades, rompe com pessoas conhecidas, ou até trabalhos, relações, porque descobriu uma nova fonte de benefício para ela. Nem sempre, é claro, mudar de amizade, mudar de trabalho significa que a pessoa é oportunista, mas eu estou falando quando isso acontece sistematicamente, quando a pessoa percebe que é o melhor para a vida dela no sentido de tirar proveito. O problema é que o oportunista, ele rompe com os valores morais para tirar proveito. E pode ser que nós tenhamos sim, sejamos oportunistas ou utilitaristas ou pragmatistas, e um horror de defeitos mais profundos da personalidade que nós mesmos às vezes não percebemos em nós e que Deus quer tratar. Deus quer tratar. Então as provas vêm, Tiago fala no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, a nossa fé é provada, uma vez confirmada, produz perseverança. O que ele está dizendo aqui é que se nós conseguimos, então, vencer essa fraqueza e administrar e lidar com ela, e não corrompemos a integridade do nosso caráter, conseguimos viver sem corromper a integridade do nosso caráter, então significa que nós fomos aprovados, aquela área, aquela fraqueza foi vencida, nós nos tornamos mais humanos, nós nos humanizamos mais. João Calvino falava que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos humanizamos, porque a verdadeira humanidade, ela acontece à medida que eu conheço a Cristo e que encarno na minha vida os valores, os princípios e a vontade do Senhor Jesus. A provação, no sentido de prova, e a aprovação. Provação é a prova. Deus nos prova através das crises, até que nós sejamos aprovados naquela área e possamos partir para novas vitórias. Nós estamos vivenciando um tempo, ao meu ver, de juízo sobre o mundo. O que está acontecendo sobre o mundo, eu penso que Deus está chamando o mundo para uma conversa, uma reflexão, um arrependimento. Mas também é momento de provação da nossa fé, para nós aprendermos a descansar em Deus, confiar em Deus e vencer fraquezas inerentes à individualidade de cada um de nós. Como disse Alexandre Garcia, vamos aproveitar as crises para crescer. Que Deus abençoe a cada um. Amém.